guys and girls, muito boa tarde, good afternoon, hi everybody, sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. É enorme a satisfação, honrosa satisfação tê-los aqui para a segunda parte dos nossos estudos, segundo semestre, foco, né? Focadíssimos, terminar a nossa segunda série, primeira missão, is the target, né? Nosso alvo. Para quem vai ser treineiro no Enem, foco. Por quê? Porque nada melhor do que você ser treineiro no Enem, agora em novembro, né? Ver que o que você está estudando vai fazer diferença. Você fazer seu vestibular, tá? Para quem quer fazer vestibular, né? Porque nós temos alunos que não querem fazer um vestibular agora, porque já estão matriculados no curso técnico concomitante. Estão aí, já vão terminar o ensino médio e fazer, né, já tendo uma profissão. Não é legal isso? Pois bem, seja você o do curso técnico ou alguns outros alunos que eu tenho o privilégio de ver a mensagem na internet ou que chega no meu WhatsApp dizendo, professor, eu vou ser o primeiro universitário da minha família, porque eu sou aqui do interior, porque eu sou aqui da capital, não importa o tamanho do seu sonho. Tenha por base a vontade de realizar os seus sonhos, porque no campo do saber, querer é poder. Aqui, se você disser, eu quero aprender, eu vou conseguir aprender, e eu vou me esforçar, eu garanto para você que o seu esforço, a sua birra em dizer, eu vou conseguir, essa resiliência vai fazer você superar as mentes brilhantes. E você vai dizer assim, eu estou amando essa nova fase da minha vida. É o que eu desejo para você da segunda série aqui no canal Educação. Então vamos manter aí o nosso foco, vamos estudar, tá? Ah, porque o meu primeiro semestre foi assim, Não. Olhe para o que você possa fazer agora. O tempo é o hoje. Vamos lá trabalhar, seus lindos. Muito boa tarde aos meus ilustres aqui da bancada de trabalho. Eu já estava com saudade dessas mãozinhas, né? Formidáveis. Meu diretor fantástico, os professores mediadores, o carinho que a gente recebe aqui da Secretaria de Educação, SEDUC, pessoas muito educadas, finésimas, né? Tem aí a linha de trabalho muito bacana. Um beijo para vocês também, meus queridos alunos e alunas, amigo professor, professora, gestor e gestora. Então vamos lá trabalhar com alegria, com encanto, porque estudar é bom demais, meu povo. Eu gosto. Vamos lá. Eita, merece até um bolozinho de chocolate, né? Então vamos lá. Gênero textual. Sempre me pergunta assim, professor, por que eu tenho que estar estudando esse negócio de gênero textual? Isso parece com aula de português. Claro, jovem. Quando você vai abrir sua prova de língua estrangeira, seja de inglês, de espanhol, né? Ah, vou abrir minha prova de português, de história, de matemática, enfim. O que é que você já sabe que vai ter? Um texto para você ler, analisar, né? Depreender, entender e partindo dali, daquele entendimento, você tem a competência e habilidade para resolver modelos de questões. Não é assim? Competência e habilidade. Pois bem, aqui no inglês, nós trabalhamos com competência de área número 2. Olha que legal, né? Ó, competência de área número 2. E as habilidades, elas vão variando. Habilidade 5, habilidade 6, habilidade 7 e habilidade 8. Tá? Dentre essas habilidades, nós temos lá habilidades que elas vão pedir que eu compreenda o texto dentro da silhueta textual, né, do gênero textual ou do tipo textual e perceba, por um exemplo, qual é a sua funcionalidade, qual é a sua serventia, ela serve para quê? Qual é o que é que se propõe a comunicar? Né? Eu tenho habilidade que vai exigir o reconhecimento de um significado de acordo com uma temática,
né? De acordo com uma temática, um tema, que é a habilidade 5. Ele vai trazer lá ou uma expressão, um vocábulo, tá? Aí não vem solto, não. Ele vem de acordo com um tema. Tudo bem? Eu tenho aí questões inerentes aos textos que me trazem as mais variadas notícias. Eu tenho textos que tratam da base da cultura, né? Que é a habilidade 8, que é uma habilidade muito interessante. E dentro desse composer, né, dessa composição de habilidades, eu tenho também aquela habilidade que ela vai ver se você tem conhecimento da estrutura. Aí é onde entra esse planejamento, né, esse plano de ensino que nós temos, trabalhando mês a mês os conteúdos. E por falar nisso, nós temos aqui o Question Tag, fazendo a parte de revisão, entrando também aqui os tempos verbais e a presença dos auxiliares, né? As estruturas e o uso. E, obviamente, o nosso vamos praticar são os modelos de questões que nós temos. Nós vai trabalhando a parte teórica e vai praticando, porque senão fica uma coisa muito desconectada, né? Tá vendo esse né que eu fiz agorinha, né? Pois bem, aí é um question tag da língua portuguesa aqui no Nordeste. Para você que está nos assistindo através da plataforma do YouTube, não tem muito costume de visualizar o nosso regionalismo aqui no Nordeste. É muito comum a gente pedir a confirmação instantânea de alguém dizendo o né. Muito comum. Então, a gente usa de uma certa perspicácia. Né? Mamãe, se eu te pedir uma coisa, a senhora deixa, não deixa? E pai, não vou pedir não, você não vai deixar? Vai? Isso tudo que eu fiz no finalzinho é um question tag. Aí tu imagina um filho ou uma filha, ou um neto ou uma neta, pedindo isso para um pai, usando dessa estruturação. Pois isso também já foi questão de vestibular, e aí posteriormente eu vou trazer esses modelos de questões para vocês, tá? As habilidades. Compreender enunciados orais em situações comunicativas, considerando os interlocutores, o objetivo comunicativo. Aqui, ó. As especificidades dos gêneros textuais, o registro. Observar as normas de funcionamento de uma produção que regem a participação dos interlocutores de uma produção textual oral, respeitando os intervalos da fala e da leitura do texto escrito. Identificar e empregar question tag e as suas estruturas. Porque para cada tempo verbal eu tenho uma estruturação diferenciada, né? Nós não temos aqui, gente, no inglês, a desinência. As línguas neolatinas, elas têm as desinências, não tem? Pois é, aqui no inglês nós não temos. É por isso que ele vai precisar fazer uso de auxiliares. Né? Na realidade, na forma afirmativa, você tem o presente e o passado, que vai vir assim, ó, sujeito e verbo. Se for presente, sujeito, verbo, base. Se for passado, sujeito, verbo e o verbo no passado, tá? Esse verbo no passado, ele pode ser terminado em ed, aí chamamos de verbos o quê? Regulares. Se o verbo for um verbo irregular, ele não pode ser terminado em ed. Pronto. Esse é o X da questão, tá? E professor, e a partir da negativa? Aí você vai usar um auxiliar. E por que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar porque o question tag, ele é uma perguntinha feita no final da sentença, tá? Então, ele é uma declaração que vai pedir uma confirmação. Lembra lá da historinha da mamãe, do papai, né? E pai, se eu te pedir uma coisa, o senhor deixa? Olha lá, o senhor deixa? Tá afirmativo, é positivo. Não deixa? Então, olha lá, a question tag, que é uma pergunta, ela fica negativa. O senhor não vai deixar, não. Vai? Quando eu nego na primeira, a segunda ela vem positiva.
Então, é a primeira coisa que você também tem que observar. É uma declaração. É uma declaração. Coloca aí para não esquecer. Ele é uma declaração. Essa declaração, ela vem aonde? Ela vem no final da sentença. Pode colocar aí, ó, no final da sentença, tá? Essa declaração que vem no final da sentença, ela tem a missão de extrair uma confirmação. E aí, você vai lembrar disso aqui, ó. Se a primeira é positiva, depois da vírgula e antes do sinal de interrogação, ela vai ser o quê? Negativa. Se a primeira ela é negativa, depois da vírgula e antes do sinal de interrogação, ela vai ser o quê? Positiva. Tá? Pronto. Regrinha básica. Pode ter certeza que vai aparecer na nossa provinha futura, tá? Para você que está chegando agora, para você que depois vai ver a aula gravada, para você que está meio frio, né? Chegando, eita, primeiro dia de aula, é aquela preguiça, né? Passa aí, tem aluno que me diz assim, professor, eu não sei nem se eu sei escrever mais. O aluno hoje me disse isso, eu disse, sabe? Então vamos aqui repetir tudo novamente. Question tag é uma pergunta que se faz no final de uma sentença. Para quê? Para se extrair uma confirmação do que foi dito anteriormente. Você ficou com dúvida ou tem dúvida da resposta, você usa essa estrutura, tá? Usa-se question tag quando ocorrer uma dúvida sobre um determinado aspecto ou fato. Ficou com dúvida e você quer tirar isso a limpo, né? Quer tirar a dúvida. Aí você usa question tag, tá? A tag, ela serve justamente para obter se tal confirmação ou não. É para isso que você tem, ó, primeira positiva, segunda negativa, interroga. A primeira negativa, a segunda positiva, interroga. Tá? E aí eu vou trazer mais uma informaçãozinha. Quando antes da interrogação ele for negativo, isso tem que ser, na maioria das vezes, contracto, tá? Contraído. Por que na maioria das vezes? Porque nós temos certas exceções. Ponto. Viu como é tranquilo? Eu fico repetindo o tempo todo e colocando um pouquinho mais de informação. Então, isso aqui é novidade para nós? Claro que não. Eu já sei que depois da vírgula, se a primeira parte for positiva, ele vem negativo. Sinal de interrogação. Qual foi a outra coisa que nós fizemos? Isso tem que ser o quê? Contracto. Na maioria das vezes ele vem contraído. Se na primeira parte for negativa, depois do sinalzinho aqui da vírgula, ela vem positiva. Sinal de interrogação. Vamos colocar mais uma informação? Bora lá? Positivo, porque você vai ter auxiliar mais o sujeito mais o sinal de interrogação, tá? Então, verbo auxiliar positivo ou negativo mais sujeito na forma pronominal. Gente, forma pronominal, ele está dizendo assim, que na maioria das vezes nós vamos nos deparar com os pronomes. Pronome sujeito. É aquele, todos eles, ó. I, you, he, she, it, nós vamos já ver. Eu já te ajudo, viu? Miss Diamond City. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui, os pronominais. Tá vendo? Eu sou bonzinho. Olha aqui. Pronome, tá vendo? Ó? You are a student. Tradução, você é um estudante. Aren't you? Pronominal. Não é? Primeira positiva, segunda negativa contraída. Fica ligado para não perder questões bobas assim na nossa próxima prova, tá? He is very busy. Ele está muito ocupado. Isn't he? Não tá? Primeira positiva,
segunda negativa contraída. Ó, pronominal. E professor, e se bem aqui eu tivesse Peter no lugar do he? Muito bem. Quando fosse lá para o outro lado, o Peter iria com o he. Tá? Porque ele substituindo o equivalente a quem? O he. Muito bem. She was happy. Para dizer que ela estava feliz. Wasn't she? Não estava. Então, primeira positiva. Depois da vírgula, ela vem negativa contraída. E, obviamente, o sujeito, ele é pronominal. They were surprised. Eles ficaram, ó, maravilhados, né? Surpresos, perplexos. Primeira positiva. Segunda negativa. E o sujeito, obviamente, pronominal. Agora, eu tenho uma exception, né? Eu tenho que estar aqui atento a um detalhezinho. Olha o que é que eu tenho agora. Quando você tem eu na primeira do singular, tá? E ele empregou aqui o am, perceberam? Ele está positivo, não tá? Ele vai usar aren't I e nunca am, certo? Aren't I. Todas as vezes, olha, eu posso dizer assim, deixa eu contar uma mentirinha aqui, ó. I am tall. Eu sou alto. Eu tenho 1,95 m de altura, aí. Pronto. Tá bom? Vi só a cara dela olhando assim, que 1,95 m de altura. Perceberam? Am, ele está o quê? Positivo. Vem para cá como? Negativo. Aí lá coloquei isso na nossa prova. Aí você vai lembrar assim, ah, menino, mas ali é a exceção. Ali ele vai ficar assim, ó. Aren't, que é esse A-R-E-N apóstrofe T, né? E aí, ó, aren't I. Muito bem. Pronto. Então, nós aqui vamos reprisar para ninguém esquecer. Vamos lá. Primeiro item, question tag. Que é isso aí? Ele é uma perguntinha feita no final da sentença para nós obtermos uma declaração. E isso acontece quando eu estou com dúvida da resposta. Eu quero tirar essa dúvida através dessa declaração. Que ela pode ser afirmativa, ou seja, positiva, e ela pode ser uma negativa. Ponto. Então, como eu digo que a question tag ela vem no final da sentença e ela é uma pergunta, então sempre você vai ter o quê? Auxiliar mais sujeito. Né? E o sujeito, ele é um pronome, tá? Ele é um pronome. Qual foi a outra informação que nós vamos obter agora? Nesse jogo de sinais, vamos lá. Se a frase principal ela for afirmativa, essa question tag vai ser negativa. E essa negatividade, ela vai ser o quê? Contraída na maioria das vezes. Porque nós temos casos excepcionais, né? As exceções. Se a primeira parte ela for negativa, question tag vai ser o quê? Positiva, ou seja, só o auxiliar mais o sujeito, o pronome e pronto. Certinho? E aqui nesse slide 9, nós vimos uma exceção. Cuidado que normalmente gostamos de colocar isso em prova, né? Então, o que é, então, a exceção? É que quando você for utilizar I am, positivo, a question tag vai ser aren't I, negativo. Te liga nesses detalhezinhos para não perder questões, né, tranquilas da nossa prova, né? Professor, não entendi muito bem esse negócio de I am, não. Olha aqui. O que é isso aqui? O que é? É a abreviação disso aqui, ó. I am. Ele não está positivo, tá? Então, quando eu disse I am right, eu estou certo, não estou? E ele quer essa declaração aqui para tirar a dúvida, no jogo de sinal nós vimos que isso se torna negativo, tá? Como eu não tenho forma contraída de am, ó, am, not, eu não tenho forma contraída disso aqui, de am, not. Not, não tem forma contraída.
Aí ele pede que você empregue quem? Ó, aren't, I. Pronto. Por isso que aqui a nossa resposta é essa. Eu tô certo, não tô? Muito bem, tá? Outro caso que vai merecer muita atenção nossa, muito cuidado. Vamos lá. Tanto a forma afirmativa quanto a forma negativa do imperativo. Imperativo? What? O quê? Como é que é feito o imperativo? Vamos lá? Gente, imperativo é quando você tem, por exemplo, eu quero dizer assim, ó, no filme de ação, o verbo é o to go, que é o verbo ir. E aí eu quero dizer assim, vai, né? Vai, vá. Não tem? Quando eu digo assim, passa, menino, vai. Aí eu vou, olha o que vai acontecer. Eu boto só assim, ó, go, go. Pronto, aí é forma imperativa. Agora, se eu quero dizer assim, não vai, tá? Aí eu digo, sabe o quê? Don't go. Ah, tem quando você gosta muito de alguém, você diz, don't go away. Não se vá, né? Stay with me, fica comigo, tá? Perceba. Reescrever o verbo e não veio ninguém por perto, você transforma isso em imperativo. Importante, quando isso acontece, sempre você vai ter o elio. É regra. O elio, ó, e tanto faz ser positivo como negativo, né? Eu vou dizer assim, ó. Vamos lá? Eu vou dizer assim, ó. Do it. Faz isso. Faça isso. Will you? Eu vou dizer agora, ó. Don't talk to me. Não fala comigo. Will you? Eu já digo logo, mas é tu que tá falando comigo. Não, se a pessoa diz assim, don't talk to me, will you? Tá? Não fala comigo, ok? Perceba. Imperativo, imperativo negativo. E a resposta da declaração que eu quero é o will you, tá? Porque a question tag sempre vai ser assim. Por isso que aconteceu aqui, ó. Turn off the lights. Desligue as luzes. Will you? Ok? Close the door. Feche a porta. Will you? Vai fechar? Don't smoke here. Não fume aqui. Will you? Vai fumar? Don't open the window. Tu vai adoecer. Não abre a janela, o tempo tá frio. Don't open the window. Will you? Vai abrir? Então, todas as vezes que você se depara com este imperativo, aí eu tenho que tomar esse cuidadinho aí, porque eu vou me deparar sempre com essa estrutura will you. E tanto faz ser negativo como positivo. Tá? Você tá zangado com uma pessoa e diz assim, ó, let me alone, me deixa só. Pode ser? Will you? Tá vendo aí, ó? Let me alone, me deixa só. Will you? Muito bem. Então, 2 casos especiais nós vimos até agora, não é isso? Vamos lá. Um modelo de questão que é muito facilmente utilizado em provas, né? As provas assim a gente coloca, que é para você ganhar seus pontos e você, obviamente, ganhar confiança, é esse modelo aqui, onde ele te dá uma coluna e a chaveamento de resposta. Então, vamos lá. Item 1, ele pede que você coloque essa abreviação aqui e note que ele está negativo, né? Ó, se a primeira é negativa, lá do outro lado tem que ser positivo, tá? Outro detalhe, se aqui eu estou trabalhando OR, quando eu for lá para o outro lado positivo, tem que ser OR e U. Então, o primeiro item, OR e U, vai ser a letra G, né? Letra G. Letra G. OR U, letra G.
Are you? Segundo item. It was a great night. Foi uma noite excelente. Foi uma noite maravilhosa. Positiva na primeira, negativa na segunda e tem que começar com was, tá? Então vai ficar was it. Então letra E. Was it? Tá? Coloca aqui, ó, negativo. Interroga. Questão 3. Ele diz assim: Kelly is your best friend. Que a Kelly é a sua melhor amiga. Positiva na primeira, negativa na segunda e tem que ser com is. Então, se tem is, fica isn't. E, professor, mas não tem o nome Kelly, porque nós vimos que o sujeito de uma question tag, ela é pronominal. Então, você vai lembrar que Kelly é ela, né? E esse ela corresponde ao she, tá? Então vamos colocar aqui como resposta a nossa letra A. Isn't she? Isn't she? Então coloca aqui, ó. Isn't she? Não é? Kelly is your best friend. Ela é a sua melhor amiga, não é? Isn't she? Bom. Item 4. You. Essa abreviação aqui, ó, dessa forma aí, ela já está primeira positiva, mas aqui tem um segredinho, tá? Vamos lá. Quando você tem esse mocinho assim, e você vai precisar colocá-lo na negativa, e essa negativa é contraída, você usa esse rapaz aqui, ó, want. W-O-N'-T. Tá? Want. Certinho? Então vai ficar want you. Letra F na sequência. Tá? You'll help me with the housework. Want you? Você me ajudará com as tarefas da casa. Não vai? E é doido de dizer que não vai, né? They are not leaving. Tá negando? Tá negando? Se tá negando, ele vai positivando. Certinho? Então, they are not, vai ficar are they. Are they. Então, na sequência vem letra C de chocolate. Are they. Ó. Eles estão indo embora, né? Não estão? Item 6. You work at a bank. Você trabalha num banco. Aí eu quero dizer, não trabalha? Né? Fiquei com dúvida, né? Primeira positiva, vai segunda negativa. Só que quando ele fez essa conjugação aqui, ó, you work, você trabalha, ele pegou o verbo, extraiu do infinitivo e disse assim: ei, carinha, eu tô na base, ó, tô na tranquilidade. Então, eu estou na forma o quê? Afirmativa do presente simples. Eita, professor, tandandã. Quando eu saio do presente simples, forma afirmativa, e vou para uma interrogativa ou uma negativa, eu preciso usar um auxiliar. Quais são os auxiliares de presente simples? Do ou das. Muito bem. Quando é que você vai no presente, ó, presente, coloca aí, tá, ó, presente, forma negativa ou interrogativa, você vai empregar os auxiliares. Quem são eles? O do e o das. Para não errar mais, tá? Aqui é para ele e para ela. Terceira do singular. Olhando aqui para o nosso sujeito do item 6, não é nem ele e nem muito menos ela. Por isso vai ser do. Como a primeira está positiva, a segunda vem negativa, então vai ficar don't you. Tá? Letra H. Don't you? Já pode até colocar aqui, ó. E aí como é que ficaria a tradução? Você trabalha num banco, não trabalha? Aí você, olha, trabalho, ou eu acho que você está me confundindo, não trabalho. Eu fiquei com dúvida. I'm so sorry, né? Desculpa, eu me confundi. Bom, item 7 e item 8. Tá? Item 7 e item 8,
Dos dois, o mais fácil é o item 7. Então, vamos começar com ele. Primeiro, você vai aqui na negatividade. Ó. Isso aqui, gente, é chamado de presente perfeito. Tá? E esse auxiliar aqui, ó, ele está negativo. Se você analisar, a letra D, ele apresenta o mesmo auxiliar, só que positivo. Porque nós vimos, né? Ó, se a primeira é positiva, a segunda vem negativa, interroga. Se a primeira é negativa, a segunda vem positiva, interroga. Aqui é a regra geral. Certinho? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aí para o item 7, letra D de dado. Aí eu vou dizer assim, ó, rest. Professor, qual é a tradução? Vamos lá, comigo? A irmã dele ainda não encontrou um emprego. Encontrou? E, por último, item 8, tá? Item 8, letra B de bolacha. Tudo bem? Linha de raciocínio, terminou em ED, tem last week. Quer dizer isso aí, professor? Vamos lá. Terminou em ED me dizendo, eu sou um verbo regular. Então, é passado simples. Eu não teria essa informação, eu iria lá no last week. Só esse menino aqui, ele já diz assim, ei, camaradas, eu sou o passado. Tá? Se a primeira é positiva, a segunda vem negando, e a negativa do passado, você vai empregar o auxiliar de. Então, coloca aí. No passado, tá? Para as formas negativa e interrogativa, vocês vão empregar um auxiliar para todas as pessoas, que vai ser quem? Did. É o did que a gente chama na intimidade, né? D&D. Intimamente a gente diz assim, é o did. Muito bem. Portanto, senhoritos, letra B de bolacha. Uma questão acessível, mas que tem a sua complexidade, porque ela exige que tivéssemos aqui múltiplos conhecimentos dos tempos verbais, né? Aí eu teria que ter essa linha de raciocínio que vocês estão vendo aí para chegar a completar essa coluna de forma satisfatória. Na imagem, é possível verificar uma declaração. Quando ele falou isso, gente, ó, declaração, que tem como finalidade, ó, confirmar. Gente, declaração com finalidade de confirmar o que foi dito anteriormente. É porque a pessoa ficou com dúvida e ele vai fazer essa declaração esperando que a pessoa, né, concorde ou discorde. Aí ele diz assim, ó, supper time, é a hora do rango, é a hora boa, né? Aí ele diz assim, looks pretty good, does it? Aqui, ó. Ele quer que você analise aqui. Olha a vírgulazinha, olha o sinal de interrogação. Muito bem. Hora do rango. Parece muito bom. Aí, ó, o Snoopy olhou para o rango e disse o seguinte: na verdade, parecia-se melhor à distância. Olha que cachorro compenetrado. É? Olha que cachorro. É? Agora não. É? Olha aqui, falou em rango aqui, todo mundo já fica. Não é? Então, qual seria a estrutura e qual o tempo verbal foi usado? Gente, quando ele disse declaração, quando ele falou confirmar o que foi dito anteriormente, ele chamou atenção para esse quadrinho aqui, ó, tá? E aí ele esperava que você dissesse assim, a estrutura utilizada foi, ó, a estrutura, né, ó, a estrutura usada foi o question tag, né? Foi o question tag, tá? O question tag. O tempo utilizado, o tempo, né? O tempo verbal. Tempo verbal. Usado. Aí você coloca aí, ó, o does, né?
é o simple present. E nós tínhamos feito naquela outra questão, né? O simple present, tá? Então, quando eu vou interrogar, aí eu uso o do e o does, ou negar, tudo bem? Então, aqui, ele não disse, ele não deixou em evidência, né? E aí foi uma questão um pouco sagaz, porque ele iria dizer assim, deixa eu ver se ele vai lembrar da definição. Então, quando ele falou declaração para confirmação do que foi dito anteriormente, essa é a finalidade de quem? Do question tag. Aí seria dizer, o question tag só tem aqui, ó. Só tem aqui. Então, ficou tranquilo quando você se deparou com esse question tag aí. Você, na hora que raciocinasse assim, pronto. Aí ele não achou barato, disse assim, vamos ver se agora, além da definição, ele conhece também o tempo verbal. Bom, aí ficaria também mais tranquilo, né? Por quê? Porque você iria observar aí o does. Exatamente, Karen. A Karen colocou ali, ó, bolinho, hambúrguer, né? Muito bem. Questão muito legalzinha, né? Vamos lá. Let's go to the movies. Aqui nós temos a estrutura da question tag. Dessa vez ele já disse. Ó, question tag, né? For solicitada. Qual seria a melhor resposta? Então, se eu pedisse para fazermos um question tag daí, o que ele quer? Ele quer que você lembre o seguinte. Nós temos aqui um let's. Olha aqui, ó. Um let's, tá? Quando ele vai utilizar esse let's, que já está presente aqui, ó, está presente nessa parte aqui, ó. Aí, let's, o que é que vai acontecer? Há horas eu tava tocando aqui, eu digo, oh, meu Deus do céu, vamos lá. Let's, tá aqui. Agora deu certo. Tá vendo lá? Esse let's lá de vermelho. Ele quer que você relembre o seguinte, meus ilustres. O let's, aí, ó. Você vai colocar isso aqui, ó. Shall we? Tá? Nunca esqueça disso. Só não entendi, não. Colocar mais um exemplo. Vamos lá. Eu digo assim, vamos estudar matemática? Olha aí. Sugestão, né? Espaço, colocar question tag. Shall we? Por quê, hein? Porque esse modal shall, ele é utilizado quando se faz uma sugestão, tá? Normalmente é empregado com primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, alright? Então, ó, repetition, mais uma regra. Então, nós vimos a regra do I am, né? Nós vimos que quando tem esse I am, você já sabe que aqui fica o quê? Aren't I, né? Nós já vimos também que quando eu tenho imperativo, esse imperativo positivo ou negativo, a question tag vai ser quem? O ele. Nós terminamos de ver que quando você tem esse outro imperativo com let's, que alguns gostam de dizer que ele é um imperativo em forma de convite, tá? Aí, ó, question tag será shall we. Por quê? Porque ele dá uma ideia de sugestionamento. E isso é regra. Alright? Por isso, vamos ao cinema? Shall we? Não vamos? Você se convida, né? Você se coloca no ponto de ebulição da ação. Complete as lacunas abaixo com o question tag. Primeiro item que você vai fazer numa questão como essa, questão clássica, é visualizar se não tem nenhum item negativo. Então, ó, letra B,
eu tenho negatividade aqui, ó. Professor, e por quê, hein? Ora, porque se eu tiver a primeira negativa, a segunda ela é positiva. E ela já vai usar o mesmo auxiliar. Então, é fácil você detectar isso. Tá? Olha aqui, mais uma negatividade. Was not. Tá? Mais uma negatividade. E mais uma negatividade. Então, nós vamos logo concentrar os esforços para responder essa daqui, certinho? Então, o que é que eu vou me deparar agora? Vamos lá. Bom, negou positiva. Coloca o mesmo auxiliar, repete o sujeito. Entendeu? Eles não foram para a praia, foram, né? Item da letra D. Negou positiva, sustenta o mesmo auxiliar. Was it? Tá? Não estava frio lá fora ontem, estava outside yesterday. Letra E. Negativo, positiva, sustenta o mesmo auxiliar. Have you? Have you? Você não esteve no Hawaii. Esteve? Você não esteve no Havaí. Esteve? She is not going to take another course, né? Negou, positiva, sustenta o mesmo auxiliar. Is she? Ficou faltando tão somente a letra A e a letra C. Na letra A, nós também vimos que aqui vai exigir um pouquinho de cuidado. Positivou, quando vem negando, não é contraído, então ele vai ficar assim, ó, won't. Aí você coloca you, tá? Presente perfeito, desloca o auxiliar. Positivo, vai para lá, negativo. Contrai, fica hasn't. Tá, ó. Fica hasn't. Você vai colocar assim, ó. E aí coloca o mesmo sujeito. Tá? Então tá aí as nossas respostas envolvendo essa questão que é clássica, né? Ela é bem clássica. Continuando aquela mesma linha de raciocínio. Vamos deixar em evidência as negatividades. Vamos lá? Tem que conhecer todas elas. Bom, negativo. Então vai para o outro lado, positivo. Jack Daniel, né? Jane and Doug. Recently been, there is something cooking. Só tem uma negatividade. Então, vamos logo responder ela. Negou na primeira, positiva ainda com ele mesmo. Então você vai colocar should she. Ela não devia fumar. Devia? She should not smoke. Should she? Devia? Bom, o que é que aconteceu aqui? Olha aqui, auxiliar positivo, ele vem para cá, negando, ó. Hasn't she, porque o tempo é presente perfeito. Jack and Daniel são eles. O que é que vai acontecer aqui? Jack and Daniel são eles, né? O que é que vai acontecer? Você vai substituir por eles, tá? Ó. Por eles. Tudo bem? Vamos lá. Vai. Agora, observando que aqui, ó, have, tá? Então, você vai colocar assim, ó, don't they. Por quê? Porque é presente. Jack and Daniel have to go now. Eles têm que ir agora, tá? Don't they? Não tem? Jen and Doug have gone. Agora você pega esse mesmo have e coloca assim, porque gone habilitou a presença do present perfect.
do presente perfeito. Vai ficar assim. Tá? Aqui também vai ficar hasn't. He. Olha o verbo aqui no particípio, para dizer que recentemente ele esteve doente. Ill quer dizer doente. Bom, aqui tem um tratamento diferenciado, tá? Porque esse there to be, você vai conservá-lo assim. Você repete o there, aqui, ó. E aqui você vai fazer a negativa dele. Se a primeira é positiva, ó, que é a positividade, ó. Positiva na primeira, na segunda ele vai isn't. Tranquilo? Bom, você tinha muito tempo, né, at the game, de jogo. Esse tinha é passado. Quando vem para cá ele fica did not. E aí eu repito o you. E aqui é o clássico, né? Will, positivo. Vem para cá negando, won't. Você repete o it. Tudo bem? Checando as respostas. Should she? Hasn't she? Don't they? Haven't. Tá? They. Na letra K, hasn't he? Na letra L, isn't there? Na letra M, did not you? E won't it? Muito bem. Jogo de respostas, tranquilo e calmo. Tá? Tomar cuidado sempre com os verbos there to be e os verbos que são auxiliares, né? O have, para você, esse have aqui, ó. Para não confundir, ó. Com o presente perfeito ou presente simples, nesse caso aqui da letra I, não é? Professor, por isso que esse de baixo, ó, uma pegadinha, muito bem. O mesmo have é o mesmo verbo, agora ele desempenhando funções diferentes, né? Na letra de baixo aí, have gone, ele já está aí na qualidade de verbo auxiliar do presente perfeito, por isso que ele vai para o outro lado negando. O mesmo não acontece onde tem o Jack and Daniel. Por quê? Porque ali ele é presente simples, aí ele já precisa do auxiliar do ou das. Muito bacana. Pegajosazinha, né? Bom, agora envolvendo um pouco de texto, saindo um pouco da gramatização, primeiro item. Vou dar uma olhada se tem título. Não tem título nem subtítulo. Mas eu consigo visualizar de onde ele foi extraído. Ó, break news. Então é uma notícia. Não é? E aqui está falando sobre fruta e legumes. Olha lá. Né? Frutas e legumes. Muito bem. Já dando uma olhadinha direto na questão. Na frase, aí ele deixa aqui a frase. They found that those who ate 7 or more portions a day. O pronome they refere-se a. Então, se você analisar bem, o fragmento ele não está por completo. Então, o que é que a gente já treinou aqui? Muito cuidado quando ele dá um fragmentozinho solto e ele traz para você analisar um pronome. Tá? Ah, ele trouxe um pronome, seja qual for ele, e ainda perguntou se ele faz referência a quê. Então, você vai localizar esse mesmo fragmento lá no texto e ver se ele faz referência a diferentes grupos, vegetais, pessoas, frutas ou pesquisadores. Tá? Então, vamos lá. They found, né? Então, diz aqui, the researchers, né, os pesquisadores, eles colocaram as pessoas em 5, né, dividiram as pessoas em 5 diferentes grupos, né? E aqui ele vai dizendo frutas e vegetables que eles comiam. Então, eles encontraram que aqueles, perceberam? Muito bem, vamos lá raciocinar. Esse menino, gente, ele é um pronome, né, ó, um pronome sujeito. Ora, se ele é um pronome sujeito e ele está depois do ponto seguido, é óbvio que ele está se referenciando
ao sujeito da frase anterior. Então, quem dividiu as pessoas em grupos, 5 grupos diferentes, levando em conta a quantidade de frutas e de legumes que eles comiam? Os pesquisadores. Esse é o sujeito da primeira sentença. Vamos verificar se tem alguma resposta nesse sentido? Tá? Pronto. Eu teria que lembrar que researchers são pesquisadores. Teria que ser aí a nossa letra E. Muito bem. Só lembrando que esses meninos aqui, ó, pronome sujeito, ó, I, you, he, olha, esses meninos aqui aparecem com muita frequência, tá? Quem são os outros? Ainda da família deles, saindo de sujeito e indo aí para os objetos. Aí você tem, ó, me, you, ó, H-I-M, ó, him, tá? Você tem her, H-E-R, você tem aqui o próprio E, você tem us, o S, né? You e them. Olha aí. Pronome objeto e pronome sujeito. Eles gostam muito de aparecer assim nessas questões. Quer ver um outro pronome que aparece também muito? São os pronomes chamados de pronomes relativos, tá? Eles gostam de deixar em evidência, e aí ele vai fazer perguntas assim. Primeiro item, então. Você pegou uma questão onde ele trouxe o fragmento, isola o fragmento, localiza no texto e verifica o sentido por completo. Principalmente na hora que ele disser assim, o termo destacado refere-se a... Se ele fez isso, ele é um pronome, e se você analisar só o fragmento, você iria errar a questão. Outro detalhe foi que ele queria que você localizasse o fragmento, achou o fragmento, não achou? Ele ainda pede que você, ó, saiba a tradução, ó, researchers. Aí você teria que lembrar que isso aqui são os pesquisadores, tá? Era outra parte também. Lembrando desse detalhe, resposta correta, letra E. E aí eu aproveitei para colocar aqui para vocês, né, quem são os pronomes sujeitos e quem são os pronomes objetos. E aí eu reiterei para vocês que outro pronome que gosto também muito de estar presente em questões assim são os pronomes relativos. Quem são esses pronomes relativos, professor? Que eu não lembro mais, ó. Eu estou aqui para isso mesmo. Vamos lá, ó. Te ajudar aqui. São esses aqui, ó. Os pronomes relativos. O nome já sugere, né? Ó. Você tem o who, você tem o whom, você tem o próprio that, né? Você tem esse outro aqui, ó. E etc. Esses são os que mais aparecem. Então você pode ter certeza. Vai pegar uma prova nossa, vou te dar um texto, tira o fragmento, deixa um desses pronomes aí em evidência e a pergunta clássica é essa. O termo destacado é um pronome e faz referência a, se for um fragmento, e o fragmento você localiza no texto para saber se vem depois de um ponto seguido. Veio depois de um ponto seguido, identifica o pronome, se é função de sujeito, se é função de objeto, recorre à sentença anterior, verifica quem é sujeito, quem é objeto e voa lá, né? Tá aí prontinho a tua resposta. Certinho? Pois bem, senhores, passou ligeiro, muitas questões aqui que nós comentamos, pegada é essa, tá? Vamos aí para um breve intervalo, vocês beberam água, lancharem alguma coisa, e aí nós vamos voltar para o segundo momento da nossa aula com muito mais modelo de questões aqui para você na segunda série, canal Educação. É rapidão.